vocês os ossos soltos, por exemplo, aqui, ó, eu tenho apenas um osso solto. Isso aqui é um osso. A não ser quando eu tenho todos eles articulados, como a gente tem um exemplo aqui atrás da gente, dos dois lados, eu tenho para vocês aqui um esqueleto formado. Então, a gente já viu na teórica lá que esse esqueleto é dividido em quê? Em sistema, né, ósseo, né? E ele se divide em quê? Em esqueleto axial e em esqueleto apendicular, o apendicular superior e inferior. Então, a gente vai começar a falar do axial. E aí a gente começa vendo, né, os ossos da cabeça. Lembra? A gente pegou aqui, ó, a cabeça. A cabeça a gente divide em dois crânios, um crânio que a gente chama de crânio neural e o crânio visceral. E aí vamos começar falando do crânio neural para vocês. O crânio neural, ele tem dois ossos pares. Quais são os ossos pares? O primeiro que a gente tem aqui, ó, é esse osso que está aqui, e você vai entender aqui, ó, tá vendo esse buraquinho aqui nele, ó? Esse osso aqui, ó, é o nosso osso temporal. Então, esse osso aqui eu tenho desse lado, e quando eu viro, eu também tenho do outro lado ele. Então, é um osso par. E tem aqui em cima, ó, mostrando para vocês, ó, de um lado e de outro, os nossos ossos parietais. Esses são os dois ossos pares do nosso crânio neural. E quais são os ossos ímpares que a gente tem? Então, a gente vê aqui, ó, o primeiro deles está aqui na frente, é esse osso aqui, ó, que a gente chama de osso frontal. O outro está na região posterior e é mais fácil identificar porque tem esse forame bem grande, que é o forame magno. Esse osso aqui se chama o osso occipital, e a gente vai ver o etimoide e o esfenoide. O esfenoide, eu consigo visualizar ele desse ladinho aqui. Eu consigo visualizar ele quando eu mostro aqui, ó, numa visão inferior. A gente vai mostrando ele, ó, passa de um lado até o outro, mas a melhor visualização que eu tenho do esfenoide é justamente quando eu pego um crânio em que tipo de corte? Num corte que a gente chama de corte transversal, ó, ele é aberto desse jeito. Então, nesse corte transversal, eu começo a visualizar, ó, o esfenoide, ele vai de um lado até o outro. Então, tudo isso aqui, ó, passando aqui por dentro, aqui fica a glândula hipófise. Então, isso aqui é o meu osso esfenoide. Ele vem de um lado ao outro, tá? Quando a gente tira ele da peça aqui, vocês vão ver, né, quando você pega o Atlas, que ele lembra muito alguns falam borboleta, outros falam que é um morcego, né? Outro osso que eu falei é o osso etimoide. Tá vendo essa estrutura aqui, ó? Bem aqui no meio, é a crista etimoidal. Aí você fala, peraí, Ceciliano, mas esse osso etimoide aqui dentro, tá? E só tá aqui dentro? Não, o etimoide também tá aqui, ó. Ele ajuda a formar essa lâmina aqui dentro, ó. Essa lâmina aqui, ó, que é o nosso septo nasal, ela faz parte do etimoide. Tá? Então, esse osso aqui também é o etimoide. Ele tem aqui dentro as minhas conchas nasais média e superior, que também faz parte do osso etimoide. Então, esses são os ossos que compõem quem? O nosso crânio neural. Então, a gente viu 14 ossos do crânio neural. E o crânio visceral? Quantos ossos tem? O crânio visceral, ele tem agora, na verdade, a gente falou, né, 8 ossos do crânio neural e agora os 14 ossos do crânio visceral. O crânio visceral, eu tenho 14 ossos. Agora é diferente. Eu tenho 2 ossos ímpares e 6 ossos pares. Vamos ver aqui, ó. Primeiro osso ímpar que a gente tem. Para vocês, ó. Aqui, ó. A nossa mandíbula. A mandíbula é um osso ímpar. Tranquilo até aqui? Então, ó, identifiquei a mandíbula. Eu não estou entrando nos tipos de ossos do crânio quando a gente vai lá e fala tipo longo, curto, porque eles estão todos eles presos. O outro osso ímpar que a gente tem, vou mostrar para vocês aqui embaixo, é esse osso aqui, ó. É o nosso osso vômer. Então, já vi aqui, ó, a mandíbula, que é esse osso que a gente está aqui, ó, mostrando para vocês, e aqui o vômer, é um outro osso ímpar que a gente tem. Tá, Ceciliano. E os pares? Agora vamos lá. Mostrar os pares. Para começar aqui, ó, 2 ossinhos aqui nessa região. Tá vendo aqui, ó? Esse osso par aqui, quem é? É o nosso osso nasal. Tá? Osso par. Quando eu virar aqui, ó, para vocês, vocês estão vendo esse buraquinho aqui dentro? Esse buraquinho aqui é o forame do ducto nasolacrimal. Nesse forame aqui, esse osso que está nessa região aqui é o nosso osso lacrimal, tá? Então, falei do osso nasal, do osso lacrimal. Aqui, ó,
esse osso aqui, que está aqui, ó, essa junção com o nosso temporal, essa junção com o frontal e essa junção aqui com a maxila, esse osso é o osso zigomático, tá? Então você repara aqui, ó, nosso osso zigomático, é ele que vai dar essa forma que a gente tem no rosto, que a gente fala assim, ó, a nossa maçã do rosto, é esse osso que dá essa forma lateral aqui da nossa face, né? Aqui, ó, que osso é esse que eu estou mostrando para vocês? É a maxila, que alguns livros chamam de maxilar, mas na terminologia anatômica se chama maxila. Tá bem aqui, ó. E a maxila, ela vai dessa região aqui e ela pega aqui na região inferior também, ó. Ela vem toda essa estrutura, só não pega esse finzinho aqui, ó. Esse fim, tá vendo aqui, ó, essa divisão que eu estou mostrando para vocês, ó. Aqui, ó, entre duas estruturas. Essa divisão aqui é uma divisão que está entre a maxila, que é essa maior aqui, e esse osso palatino. Então, olha só, eu já mostrei para vocês quantos ossos na região da cabeça aqui, que a gente está falando de maneira geral, em relação ao nosso crânio visceral. Eu mostrei o osso nasal, o osso lacrimal, a gente mostrou aqui o zigomático, a maxila, tá? Eu mostrei aqui o palatino, que está nessa região, esse aqui é o palatino, tá? E ficou faltando um. Qual o osso que ficou faltando? Aqui dentro, ó, tem uma concha nasal. Essa aqui, ó, que está aqui embaixo. Essa aqui é a minha concha nasal inferior. Lembra na aula teórica que vocês viram lá, quando tem uma referência de nome, ela simplesmente, ela recebe um nome diferenciado, existem outras. Então essa aqui que é inferior, ela é um osso. Então a nossa concha nasal inferior, ela é um osso. A média e a superior, não, elas são acidentes anatômicos. Mas essa aqui, especificamente, esse osso aqui, isso é um osso mesmo, não é uma elevação de nenhum outro osso. Essa estrutura pertence ao quê? Ao nosso crânio visceral ou à nossa face, tá? E essa estrutura, ela é um osso. Então, enquanto as outras são acidentes anatômicos. Peraí, Siciliano, legal. Então a gente já falou, vamos lá. Do crânio neural, a gente mostrou para vocês o frontal, parietal, o temporal, o occipital, o esfenoide, o etimoide, que a gente falou inclusive dele aqui na frente. Do nosso crânio neural, eu falei aqui do nasal, do lacrimal, falei do zigomático, da maxila, falei dos palatinos, falei das conchas nasais, falei da mandíbula e falei aqui embaixo de quem? Do vômer. Acabou os ossos da cabeça? Não. Eu falei que tenho 29 ossos na cabeça. Vocês viram lá a contagem? E cadê esses outros ossos? Bom, aqui, esse pequenininho para vocês aqui, ó. Que osso é esse? Esse aqui é o nosso osso hioide. Apesar dele estar na região do pescoço, ele é um osso que tem relação direta com a cabeça. Então, é um osso hioide, tá? Então, esse aqui é o nosso osso hioide, tá? E o outro osso que a gente tem são 3 ossículos dentro da cavidade timpânica lá. E aí, vamos pegar essa peça aqui para aproveitar. Tirei aqui, ó. Aqui são os canais semicirculares que a gente tem, tá? Então vamos lembrar o seguinte, isso aqui é o nosso tímpano. Vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui é o nosso tímpano. As ondas sonoras vêm, batem aqui. Quando elas batem aqui, elas vão entrar em contato com esse primeiro osso. Que é quem? Esse osso aqui, que eu estou mostrando para vocês, é o nosso martelo. O nosso martelo, né? O nome já diz. Vai bater aonde? Vai bater na bigorna. A bigorna vai bater nessa estrutura aqui, ó, que é o estribo. Então isso vai produzir o som pra gente através desses ossículos do ouvido. Martelo, bigorna e o estribo. Esses 3 ossos dentro de cada orelha, né? Porque na verdade a gente fala aí orelha interna, orelha média e orelha externa, dentro de cada orelha, ela vai produzir o quê? Ele vai fazer com que eu tenha 6 ossos ali, mais o osso hioide. Com os outros 22 que a gente abordou, simplesmente a gente chega aonde? Ao nosso número de 29 ossos na cabeça.
Mas aí a gente falou para vocês também que eu tenho uma outra estrutura, lembra? Eu tenho a coluna vertebral. E a minha coluna vertebral, vou pegar uma aqui atrás para vocês, ó. É isso aqui, ó. Olha que beleza, a minha coluna vertebral. E aí deixa aqui de maneira geral, não precisa fechar não, na imagem. Pensa que essa coluna, para que ela serve? Ela serve, ó, para suportar as pressões da força da gravidade. Então eu percebo que na minha coluna eu tenho curvaturas que são naturais na minha coluna. Essas curvaturas são naturais. Lembra que a gravidade está agindo aqui e está gerando curvaturas. Essas curvaturas, onde eu tenho aqui ó, uma lordose cervical, uma cifose torácica e automaticamente uma lordose lombar, a gente tem essas estruturas aqui, ela faz com que suporte as forças da gravidade e automaticamente cada região tem uma função diferente. Essa região cervical, ela tem uma função de mobilidade, de mexer o meu pescoço. A região torácica, por conta de eu ter a caixa torácica, automaticamente você percebe que ela se move em bloco. E a minha região lombar, ela suporta mais as cargas. E aí, as vértebras têm características diferentes. Quando eu olho para as minhas vértebras, deixa eu botar aqui atrás de novo. Quando eu olho para as vértebras, eu começo a perceber que cada região é diferente. E para começar, eu tenho uma vértebra que, olha só, ela é completamente diferente das outras vértebras. Essa aqui, ela recebe um nome específico de quê? De Atlas. Essas aqui são vértebras típicas, que têm as suas características regionais. Por exemplo, se eu fosse considerar apenas como uma vértebra típica, eu vejo que ela tem um corpo, ela tem um processo transverso, ela tem um processo espinhoso, ela tem aqui uma lâmina, ela tem um forame vertebral, ela tem aqui um processo articular superior, um processo articular inferior. Tá? Ela tem uma região aqui que eu chamo de pedículo. Isso caracteriza ela como uma vértebra típica. Então, se eu olhar essa vértebra, se eu pegar essa outra vértebra minha aqui, ó, essa outra vértebra, vocês vão perceber que elas têm características, certo? Semelhantes. Porém, elas têm as suas características também específicas de cada região. Então, eu tenho as características gerais, as duas têm corpo. Quando eu pego a lombar, ó, a lombar tem corpo, a torácica tem corpo e a minha cervical, ela também tem corpo. As três têm corpo. Então, são características gerais. Isso classifica as minhas vértebras. Porém, por exemplo, quando eu pego aqui essa vértebra, que é uma vértebra pra gente, que é a Atlas, que é a primeira vértebra, ela não tem corpo. Por que, Siciliano? Simples. Essa vértebra aqui é aquela que a cabeça vai se encaixar e vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela se encaixa aqui embaixo, ó, na região, nessa estrutura que a gente chama de côndilos occipitais. Então ela vem, ó, e se encaixa aqui embaixo. Essa movimentação que ela faz. Então, quando eu penso na minha cabeça se movendo, automaticamente ela olha assim, ó. E esse movimento da cabeça é feito nessa articulação e esse movimento da cabeça é feito na articulação. Então, olha para mim e vê que, olha só, quando você encaixa essa vértebra diretamente aqui, é uma característica dela. Tá, Siciliano, e a segunda vértebra, que é essa aqui, ó. Essa vértebra aqui, qual é a característica dela? Olha a diferença, ela tem esse dente. Então, olha que ela tem, ó, essa estrutura aqui, ó, que é semelhante a um dente. É chamado de processo odontóide ou dente do áxis. Essa vértebra, ela encaixa aqui, ó, e permite esse movimento de rodar aqui, ó. É quando a gente brinca de falar o não, ó. Esse não aqui é feito nessa vértebra. Tá? Quando eu olho para as outras, de grosso modo assim, para vocês identificarem de cara, porque a gente não vai falar de acidente anatômico na anatomia sistêmica, tá? Você percebe que ela tem esse furinho aqui, ó. Todas as vértebras cervicais, elas têm esse furinho. Pra gente vai ser importante, quando eu falar de sistema circulatório, passa aqui dentro a artéria vertebral, que a gente tem aqui um exemplo de uma peça, onde eu tenho aqui, ó, a artéria vertebral passando, ó, aqui, ó, ela vem passando de um lado, de outro, dos dois lados passa a artéria vertebral, ela se solda aqui dentro, se anastomosa, se junta, formando o quê? Uma artéria chamada de artéria basilar. Então essa artéria aqui passa naquele furinho.
que a gente chama de quê? Forame transversário, que é o forame do processo transverso. Outra característica da maioria das vértebras cervicais é a existência disso aqui, ó, desse processo espinhoso bifurcado. Então, você olha para um processo espinhoso bifurcado, é uma característica de uma vértebra cervical. Outra vértebra que a gente tem aqui é a torácica. Olha a característica dela. O processo espinhoso dela, que é essa estrutura posterior, tá? É longo, único e tendendo a se verticalizar. Eu não gosto, particularmente, de usar aquele termo PMG, porque você imagina, aí eu tenho 1,80 m, chega uma pessoa com 1,5 m. Automaticamente, a minha cervical é quase o tamanho da lombar dela. Brincadeiras assim a gente faz. Então, não posso considerar PMG, já que eu não posso garantir que todas as peças que eu peguei são da mesma pessoa. Então, automaticamente, aqui eu tenho essa característica. Quando eu olho essa estrutura, esse processo espinhoso tende a se verticalizar. Tá, Ceciliano, e agora? Eu tenho uma lombar, ó. Olha o tamanho de uma vértebra lombar. Ela é muito maior, ela é muito mais robusta, ela sustenta mais carga. Então, ó, você percebe que o processo espinhoso dela tem essa característica aqui, ó, dessa vértebra. Olha o processo espinhoso dela, ele é mais curto. Vamos pegar uma mais baixa ainda, pode deixar aqui. Ó, essa aqui, ó, que está mais baixa, olha esse processo espinhoso. Então, ó, como é que a gente percebe essa característica desse processo espinhoso? Então, automaticamente, são vértebras que elas suportam mais cargas. São as vértebras lombares que a gente tem. E aí, Ceciliano, acabou? Claro que não. Qual outra vértebra que você tem? Eu tenho as vértebras que são fundidas. Aqui, ó. Isso aqui é a região do sacro. O sacro, ele tem 5 vértebras fundidas, que aqui, ó, eles formam essa estrutura toda, que é o meu sacro, e aqui embaixo eu tenho quem, ó? O meu cóccix. Então, ó, nessa visão, ó, aqui o cóccix, aqui o sacro. Essa estrutura são as vértebras que são fundidas e vai se articular com o quadril e com a vértebra lombar. Quando a gente olha para a estrutura geral, a gente vê o quê? Que na minha coluna vertebral eu tenho então 33 vértebras e 26 ossos, já que as minhas vértebras sacrais e coxígeas são fundidas. Outra estrutura que eu tenho fechando o axial, quem é? É a minha estrutura do externo, que fica nessa região aqui, ó. O externo, que é esse osso aqui, e esse externo ele é com S, tá? Eu tenho o manúbrio, o corpo e o processo tifóide do externo. Essa estrutura, esse osso aqui é um osso que muita gente vai falar de plano, um osso alongado, gera algumas dúvidas entre os autores. Eu considero ele um osso plano. A vértebra é um osso irregular com certeza. E a gente vai falar agora dos tipos de ossos também. Então, essa é a característica. Ele está bem aqui, ó, formando a minha caixa torácica. É o osso que forma a minha caixa torácica. É o osso do externo. Quando você olha a estrutura, aqui, ó, esse osso aqui, ó, junto com a caixa torácica. Quem se articula com ele? As minhas costelas. Quando a gente olha para as costelas, a gente fala que são ossos alongados, tá? Essas estruturas aqui, ó, são as costelas, que elas se articulam posteriormente com as vértebras e anteriormente com o externo. Quem? As costelas verdadeiras. As costelas falsas se articulam indiretamente com o externo. E as flutuantes não se articulam com o externo. Essa é a característica dela. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma costela, que ela vai estar ali, ó, presa lá na região posterior, vindo até o externo, se articulando através de uma cartilagem chamada cartilagem costal. Tá? Que a gente vai falar depois, que é um tipo de sincondrose. A gente fecha o esqueleto axial e aí a gente vai para o esqueleto apendicular superior, que a gente vê aqui, ó, de cara. Que estrutura é essa aqui? É a minha escápula. A minha escápula é um osso que você percebe que o comprimento predomina sobre a espessura, e eu tenho comprimento e largura ganhando dos dois. Então, o osso que a gente chama de osso plano. Esse osso aqui é um osso plano. Qual é a localização dele da escápula? Essa escápula, ela está localizada no cíngulo do membro superior, tá? Olha a região posterior da escápula para a gente entender como é que ela funciona, todo o modelo dela. Ah, professor, mas eu vi falar que é cintura escapular. Também está certo, mas na nómina anatômica, a gente chama de cíngulo de um membro superior. Outro osso que a gente tem, que é um osso longo, se a gente usar a característica de ter comprimento predominando sobre largura e espessura, é a clavícula. Esse osso aqui, ó, é a nossa clavícula, ó. A localização da clavícula, a gente olha aqui, ó. É o ponto onde o nosso esqueleto axial e apendicular se encontram, superior, é através da clavícula. Ela se prende aqui, ó, nessa estrutura. Então a gente vai colocar ela ali e ela vai se movimentar. É um osso longo. Esse aqui
é o nosso húmero. Presta atenção aqui na cabeça do húmero, tá vendo? Ó, aqui a cabeça do húmero. Presta atenção. Olha como é que ela é bem diferente desse outro osso aqui, ó. Essa aqui é a cabeça do fêmur. Vira e mexe, vocês confundem isso. Então aqui, ó, cabeça do húmero. Então esse aqui é um osso húmero que ele está localizado aonde? No braço. Qual é o tipo de osso, ó? É um osso longo. Então ele está localizado no segmento do braço, para não confundir. Não tem una na região do antebraço? A una. Aqui, ó, eu sempre brinco que ela parece que tem um U. Aqui, ó, na una. Se você olhar a una, ela parece que tem um U. Ela faz como se fosse uma chave inglesa. Ela entra aqui, ó, e faz esse movimento, ó. É o movimento que a gente faz no cotovelo de flexão e extensão. Tá aqui, ó, na região da una. Ela diferencia do outro justamente do rádio, porque ela tem esse gancho aqui, que na verdade a gente vai falar depois, quando vocês veem locomotor, quem tem locomotor vai falar do olécrano, da tróclea, da incisura troclear. E a gente percebe que a una é localizada o quê? Medialmente, porque lateralmente eu tenho quem? Eu tenho o rádio. Então esse osso aqui é o que está lateralmente no meu antebraço. Então a una é medial, o rádio é lateral. O rádio, que tipo de osso é esse? Também é um osso longo. Olha a característica dele. Tá? Se você focar aqui, ó, você vai ver que esse rádio, vou botar aqui de lado, aqui, ó, tem uma linha que a gente chama de linha epifisária. Quer dizer, é aquela articulação feita para o crescimento, tá? Que a gente depois vai falar dela. Então isso aqui é a linha epifisária. Esse rádio aí está se articulando com quem? Com a minha mão. Quando eu olho para a mão, eu separo a mão em região do carpo, região do metacarpo e as minhas falanges. Na região do carpo, vou colocar aqui, ó, tá? Apesar de não ser do mesmo lado, eu vou colocar na minha mão. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui só tem duas falanges. Então, que osso é esse aqui? Esse osso aqui, na verdade, a gente está falando do meu polegar. Então, eu começo a contar, ó, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e o amato. São os ossos que a gente tem ali. Então, vamos voltar lá, ó. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato. São os ossos que estão na região da mão. Os 5 metacarpos, aqui, falange proximal e distal. Proximal e distal por quê? Porque está mais próxima do tronco. Eu tenho, nos outros dedos, proximal, média e distal. Então, quer dizer, olha só, deixa aqui. Proximal, mais próxima do tronco. Média, está entre o proximal e o distal. A falange, apesar de ser um osso pequeno, é um osso que a gente chama de quê? Um osso longo. Então você percebe que essa falange aqui, ela é um osso longo. Olha o tamanhozinho dela. Ah, mas é um osso pequeno, siciliano. Sim, mas ele não tem o comprimento predominando sobre a espessura e sobre a largura. Então isso caracteriza ela como osso longo. E a gente vai para o membro inferior. Quando a gente vai para o membro inferior, a gente começa falando do osso do quadril, que alguns autores gostam de chamar de osso do quadril ou osso ilíaco, tá? Por quê? Porque ele é a junção de 3 ossos. Na verdade, a gente tem aqui, ó, uma região que a gente chama o pubis, a região do ilho, do isquio e a região do ilho. Então, eu tenho ilho, pubis e isquio, tá? Esses 3 ossos formam o osso do quadril. E aí, há uma controvérsia, às vezes, para classificar, porque tem autor que vai classificar ele como longo. Por quê? Ah, se é longo, desculpa, pessoal, aí, ó, longo, nada, isso aqui, vão classificar ele como um osso plano, comprimento e largura predominando sobre quem? Sobre a espessura. Ah, não, vai ter gente que vai classificar ele como um osso irregular. Também. Por quê? Ele não tem uma forma definida. Porque se eu separar os 3... Mas o importante é eu saber que nele tem essa cavidade aqui, ó. Para que serve essa cavidade? Para encaixar, ó, a cabeça do fêmur. Encaixei a cabeça do fêmur ali, ó. Fechou o osso, ó, desliza que é uma beleza. A movimentação de quadril. Seguindo aqui, ó, essa movimentação que a gente faz. Tá? Vamos pro osso fêmur. Esse aqui, ó, que é o maior osso do corpo. Essa região. Lembra que eu falei, ó, vou botar os dois aqui, ó. Húmero, fêmur. Olha a diferença da cabeça dos dois.
Ah, mas é bem diferente, mas na hora do nervosismo que vocês estão pegando para estudar, pode acontecer. E lembrar que isso aqui, vira e mexe, acontece fratura dessa estrutura, ó, desse colo aqui, ó, por conta da pressão. Então há uma fratura aqui. É um caso que vira e mexe lá, principalmente em idoso com osteoporose, fratura essa região, quase que ele deslizou aqui, ó. Então a gente vê, ó, fêmur, qual é a localização desse fêmur? Fala pra mim aí, qual é a localização? Coxa. Vocês viram e mexem, a gente pergunta assim, qual é a localização do fêmur? Aí alguém vai lá e fala na perna. Eu falei, peraí, como assim na perna? Tá lá embaixo o fêmur? Tá? Tá lá embaixo? Não, o fêmur tá aqui em cima, ó, na coxa. A gente tá aqui na região da coxa, tá? Ah, Siciliano, e na perna? Na perna eu tenho dois ossos, que é a tíbia e a fíbula. Então o fêmur é na coxa. Alguém tem dúvida da classificação desse fêmur? Você tem dúvida? Tá? Se eu perguntasse agora para você assim, qual é a classificação? Siciliano longo. Não há dúvida. Comprimento predominando sobre largura e espessura. Acabou? Claro que não. Tíbia. Também um osso longo, localizado na perna medialmente. Então, ó, essa estrutura aqui, ó, que é o maléolo. Aqui, ó, maléolo. Tá vendo? Sabe aquele ossinho que tem no tornozelo lá dentro, que é da parte interna do tornozelo, que você bate às vezes? A interna é isso aqui. Então isso aqui, ó, é um osso longo, essa estrutura aqui é o maléolo, esse osso é quem? É a minha tíbia. Localizada onde? Medialmente na perna. Tá, e a fíbula? Esse aqui. Ah, mas eu peguei um artigo antigo, tava chamando de perônio, tava. Mas vou te falar, hein? É bem antigo. Porque na nômina de 2001 já se chamava fíbula, tá? Fíbula porque parece uma lança. Então a gente vê que é um osso que ele assemelha-se a uma lança. Na verdade, quando a gente vai para o latim, fíbula significa lança. É uma característica desse osso. Tranquilo até aqui? Aonde ele está? Lateralmente na perna. Então a tíbia é medialmente, a fíbula lateralmente. E aí, uma outra estrutura que a gente tem ali entre a coxa e a perna é essa aqui, ó, que é a minha patela. Essa é a minha patela. Essa patela é uma estrutura que eu tenho aqui, ó, entre a coxa e tem a coxa e quem? A perna. Essa patela, o ápice dela é inferior, a base dela é superior. É muito comum as pessoas trocarem isso, mas isso é importante na hora de fazer teste, porque quantas vezes vocês vão fazer um teste que vai falar o seguinte, ó, segura a base da patela e faz uma contração de quadríceps. E aí você vai perceber que pode dar uma patologia pode dar um sinal positivo para uma patologia chamada condromalácia patelar. Então essa estrutura aqui, ó, tá ali para vocês, porque ela se pressiona. A patela, ela vai deslizar aqui, ó, nessa região. Olha ela deslizando, ó. Ela desliza aqui, ó. Tem uma face própria para ela. Por isso que ela tá aqui, ó, bonitinho, pronto para ser trabalhada. Tranquilo até aqui, ó? Faltou o pé. Quando eu vou para o pé, olha que interessante, região do tarso. E aí quando eu vou para o tarso, é interessante porque aqui, ó, esse aqui é o meu osso chamado de talos. Talos calcâneo. Então, talos calcâneo. Quando eu olho assim, tá vendo esse osso aqui, ó? Esse aqui é o navicular. Aí, tá vendo esse maior aqui? É o cuboide. E esses três, Siciliano, são os três cuneiformes. Esse aqui, vocês vira e mexe, cometem um agafe. Porque esse cuneiforme aqui, a gente chama de cuneiforme medial. Esse aqui é o intermédio e esse aqui é o lateral. Então, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral. Entenda que, mas olha só, mas esse aqui está livre. Mas esse aqui é o meu hálux, é o meu dedão do pé. Então, se é o meu dedão do pé, o meu hálux, o meu dedão do pé não está voltado medialmente? Então, esse aqui é o medial. Aqui a região do metatarso, aqui as minhas falanges, falange proximal, falange média, falange distal, e aqui no hálux eu só tenho falange proximal e falange distal. Então, falange proximal, falange distal. Tranquilo, pessoal? Bom, pessoal, agora que você já sabe todos os ossos,
tá? Você já pegou todos eles, já peguei isso aqui, ó. Que osso é esse? É o húmero? Claro que não. Isso aqui quem é? O fêmur, porque eu já reconheci o fêmur por conta do colo dele. Lembra que a gente falou? Então agora que eu já sei todos eles, vamos montar esse quebra-cabeça? Vamos montar esse esqueleto? Tá? A gente vai pegar cada uma das peças e vocês vão repetindo aí, montando pra gente aí, tá? Primeira coisa que a gente faz, quando você olha pra isso, tudo isso misturado. Caramba, e agora? Vou perder a cabeça com isso, não é? Claro que não, ó. Primeira coisa que você lembra é da cabeça. Então eu pego a minha cabeça e é a primeira peça que eu vou colocar. Então eu venho delicadamente e vou colocar aqui, ó, a cabeça pra vocês, ó. Coloquei a cabeça pra gente. Daí, depois da cabeça, quem eu tenho? A coluna vertebral. E aí, o que você faz? Qual é a dica que eu vou te dar? Separa todas as vértebras, coloca tudo na sua frente, ó. Vou colocar todas as vértebras na minha frente aqui, ó, nesse momento. Tudo quanto é vértebra, tô colocando aqui na minha frente. Das vértebras que eu tenho aí. Pra quê? Pra não me perder. Já reparei que eu tenho umas maiores, tem uma que está mais alongada, e tem um monte aqui que parecida, que tem um buraco ali, né? Que é aquele tal de forame transversário. E aí, como é que a gente faz? Vamos começar então lembrando que as vértebras cervicais são as primeiras, que são 7, e o que caracteriza uma cervical, seja ela típica ou não, é a presença do nosso forame transversário. Então aqui, ó, todas elas têm forame transversário. Então você repara que essa aqui é uma cervical, essa aqui também é uma cervical. Qual é a diferença de uma para outra? Porque essa aqui que está na minha mão é a primeira. Então essa é a primeira, essa aqui que tem esse processo desse dente aqui é a segunda, e as outras a gente vai perceber, ó, que são cervicais que têm características típicas, exceto a sétima, que ela tem como característica aqui, ó, a presença desse processo espinhoso longo e único. Então eu vou colocar elas em ordem. A primeira, como a gente já mostrou para vocês, vai entrar aqui a primeira, a segunda, as demais, tá? Se você tiver as 7 vértebras cervicais aí, vai colocar as 7 vértebras cervicais. Coloquei as 7 vértebras cervicais aqui pra gente. E aí, Siciliano, e agora? Agora eu vou colocar a torácica. O que caracteriza uma torácica é justamente esse processo espinhoso alongado. Toda torácica ela tem esse processo espinhoso alongado, e se a gente fosse pegar mais a fundo, tem aqui, ó, a presença dessas fóveas costais. São em número de 12, até porque eu tenho 12 pares de costelas, então eu vou colocar uma torácica no lugar ali. Coloquei a torácica para vocês. São 12 torácicas. E quantas lombares são? A gente tem 5 vértebras lombares. E aí, vamos lá. As lombares nos sustentam a maior parte do corpo, o peso dessa região toda do tronco. Então aqui, ó, para vocês aqui, ó, as lombares, que são as maiores. Vou colocar elas para vocês aqui, ó, de novo no lugar. Então a gente vai colocar aqui na sequência. Coloquei aqui as minhas vértebras lombares e logo depois vou colocar a última vértebra que eu tenho, já vou colocar aqui para vocês, que é o sacro, que é justamente a presença de 5 vértebras fundidas junto com essa estrutura aqui, que é o cóccix. Acabou, Siciliano? Claro que não, vamos fechar esse esqueleto axial. E aí eu tenho quem? Eu tenho aqui o meu externo. O meu externo, junto com as cartilagens costal, ele está aqui no peito. Se eu fosse considerar lá na peça, eu estaria colocando ele aqui em cima. Não, então eu vou colocar ele aqui do lado. Tem aqui o meu externo e as minhas costelas, tá? As costelas, que elas têm a sua cabeça voltada posteriormente. Então as costelas, elas vão entrar ali do ladinho do meu corpo, todas elas. Colocando aqui as costelas. Então eu vou colocar as costelas aqui ao lado do externo. Só que aí, para fechar o axial, sem falar dos ossos que estão lá na região da orelha, a gente vai falar de quem? Desse osso aqui, que é o nosso ocioide. Tá vendo ele? O ocioide, vocês lembram onde é que ele está localizado? Ele tem relação com a cabeça, ele é contado inclusive como se fosse um osso da cabeça, mas ele está localizado na região do pescoço. Então eu vou colocar ele aqui, ó, do ladinho das minhas vértebras cervicais, porque eu sei que ele está ali, mas ele não pertence às vértebras, ele está acima delas. E aí eu fecho o meu esqueleto axial. E no apendicular superior, eu começo falando de quem? Da minha escápula. Aqui, ó, a escápula pra gente é o nosso osso do apendicular superior, é aquele osso plano. Vou colocar ele aqui, ó. Coloquei a escápula. Logo depois eu vou ter a clavícula, que eu vou colocar para vocês aqui, ó, a minha clavícula, que é esse osso aqui, ó, que ele é um osso longo também e ele tem relação com a minha escápula. Vou colocá-la aqui para vocês.
E aí a gente começa com os ossos do braço, antebraço e mão. Começando lá com o braço. Pode manter aqui, ó o nosso osso húmero, que ele é o maior de todos. Aqui em relação ao membro superior, que ele é o mais robusto. Então a gente coloca o húmero, pega a una, que tem como característica a existência daquele uzinho, parece uma chave inglesa, tá? E você vai lá e coloca ela encaixada, tá? Ela vai encaixar aqui e depois eu coloco o rádio. Qual é? A una, ela tá medialmente, o rádio lateralmente e por último, estou encaixando aqui a minha mão. Então, coloquei a mão aqui nessa região. Então, você repara que aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, eu tenho a mão, eu tenho o rádio, eu tenho a una, eu tenho o húmero, que está mais em cima, tá? Subindo aqui, a gente vem até chegar aqui na região da minha escápula. Vou virar aqui para vocês identificarem ela, ó. A minha escápula está aqui e a minha clavícula. Então, coloquei eles aqui para vocês, tá? E para o membro inferior, eu vou começar falando para vocês aqui, ó, da região do osso do quadril. Lembra que o osso do quadril, ele tem que estar articulado com quem? Com o fêmur, ó, para permitir essa mobilidade que a gente tem de membro inferior, ó. Isso aqui, ó, é o osso do quadril. Então a gente pensa, vou colocar o osso do quadril, vou encaixar o fêmur. Opa, ficou mais fácil agora, siciliano. Agora ficou tranquilo. Por quê? É só eu colocar quem? A minha tíbia. Desprendi aqui a minha tíbia. Vou mostrar para vocês aqui a tíbia. A tíbia é medial ou lateral? A tíbia. E agora eu não lembro. Como é que eu faço agora? Ah, já sei. A tíbia é medial. Por quê? A fíbula está lateralmente. A fíbula é mais fino. Então ela está lateralmente. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou encaixar aqui, ó. Para facilitar, ó, coloquei a fíbula lateralmente, eu vou espaçar aqui um pouco mais ela para ela aparecer para vocês, ó, na imagem. E por último, eu vou colocar aqui ainda a minha patela nessa região do joelho. Então, ó, vim aqui, deixa eu subir um pouquinho aqui mais para a patela não cair, e encaixei a patela. E para finalizar aqui o meu membro inferior, vou colocar o meu pé. Então, você vê que eu encaixo aqui tudo. Então, seguindo aqui uma ordem, seguindo lá no membro inferior, eu tenho aqui, ó, o meu pé com a região das falanges, metatarso e o tarso. Eu tenho aqui, ó, a fíbula, que é lateralmente, a tíbia medialmente, a minha patela, que está localizada na região do joelho. Eu tenho aqui, ó, o osso fêmur, o osso do quadril. Seguindo agora, sem se preocupar em apendicular superior e inferior, eu tenho a região do sacro e todas as minhas vértebras, as 33 vértebras e os 26 ossos, preso à cabeça. Eu tenho aqui a região do externo, tá? Com as minhas costelas, que estão aqui localizadas para vocês. Eu tenho ainda relacionado ao pescoço o ocioide e tenho aqui, ó, a minha escápula, tá? A minha clavícula. A gente pega aqui, ó, a clavícula, aqui o meu húmero, a minha una, que ela se encaixa aqui, ó, ela está localizada o quê? A una, ela é mais medial, o rádio, ele é lateral e os ossos da mão. Conseguiu montar esse esqueleto aí, galera? Tá? Um grande abraço aí para vocês e até a próxima.